Fala, meu povo, hoje sexta-feira, pós-triunfo do Esquadrão. Que sexta-feira maravilhosa. No vídeo de hoje a gente tem muita coisa pra gente falar ainda a respeito da partida de ontem contra o Fortaleza. Inclusive tem pós-jogo aqui no canal, se você não assistiu dá uma conferida aí, foi o nosso último vídeo antes desse. Vamos falar também sobre o Eric Pulga, sobre a situação dele, porque recentemente foi revelado o valor que o Ceará pediu aos clubes interessados pelo Lucas Tanaka. Eu vou comentar e trazer mais detalhes também sobre essa situação no vídeo de hoje. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para que você ajude o canal e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia para que ele seja mais divulgado para mais pessoas, além claro de se inscrever se você gostar do nosso conteúdo para ajudar a gente a chegar a 5 mil inscritos. No momento que eu tô gravando esse vídeo falta menos de 800 pessoas para isso, tá muito perto e eu conto muito com tua ajuda. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e já vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando do Tricolor de Aço, falando do triunfo de ontem sobre a equipe do Fortaleza. Antes, para a gente começar o vídeo, depois eu entro no assunto do Eric Pulga, porque de uma forma mais completa também, tá bom? Vamos falar sobre o triunfo de ontem. Espetacular, né, meu povo? Assim, o resultado, porque o desempenho foi ruim, foi abaixo. O próprio técnico Rogério Ceni reconheceu isso na coletiva. Achei louvável, assim, porque a gente vê sempre, né, treinadores querendo às vezes defender o trabalho, querendo defender a sua situação e aí tentam mascarar um pouco do que foi o jogo. O Rogério não, foi sincero, foi real. O desempenho foi abaixo, todo mundo viu isso ontem dentro do campo. Eu digo que tecnicamente foi uma das piores partidas do Bahia, desse time do Bahia na temporada, se não a pior, assim, de alto nível. Foi um Bahia que não conseguiu trocar muitos passes, foi um Bahia que não conseguiu ser lúcido, foi um Bahia que não conseguiu ser o Bahia que a gente se acostumou a ver nos últimos jogos. Foi uma partida muito abaixo. E o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver muitos jogos desse jeito, assim, vão ter jogos em que o Bahia vai perder, vão ter jogos em que o time vai jogar mal, mas é sempre importante nesses jogos entender que você precisa pontuar, é tentar elevar o nível de competitividade para pelo menos não perder o jogo, como estava sendo na partida de ontem. O empate, pelo que estava sendo o jogo, não era um resultado desastroso, mas o Bahia foi além, não desistiu, continuou lutando, continuou buscando e conseguiu o gol. A gente teve uma partida ontem do Jean Lucas que talvez até antes do momento do gol não estava sendo tão boa assim. Ele já tinha perdido um gol na cara do goleiro, também tecnicamente estava muito mal, acho que o time todo estava muito abaixo, então é difícil você criticar tecnicamente apenas um jogador. Acho que o time todo foi muito mal, mas pelo menos não desistiu. E o Jean Lucas tem uma questão física que ajuda bastante, essa competitividade ele entrega até o final. Talvez no jogo de ontem ele tenha sentido um pouco mais, eu percebi um cansaço dele além do normal nos minutos finais, coisa que não é característica do Jean Lucas, mas mesmo assim ele conseguiu entregar e ainda fez o gol do triunfo de ontem e a gente conseguiu. Detalhe pro gol de ontem que eu acabei passando um pouco despercebido: Cicinho teve o passe de calcanhar, foi uma maravilha para o Everton Ribeiro. Além do passe do Everton Ribeiro, o Cicinho ontem foi fundamental no jogo. O Gilberto ele entrou mal e ele não foi tão bem assim, mas muito em função daquilo que ele fez nos primeiros minutos do jogo. O Ceni falou sobre isso na coletiva e eu concordo totalmente. A partir do momento que o Gilberto erra 1, 2, 3 toques, cara, começando o jogo para um atleta que estava muito tempo parado e voltou a jogar, ele sente, é normal que ele erre, é normal que ele fique inseguro. E o Gilberto foi assim durante quase toda a partida, depois ele conseguiu equilibrar um pouquinho, mas ainda assim não foi tão brilhante assim, e o Cicinho quando entra ajuda a elevar o nível. É outra questão do banco que eu falei para vocês, a recuperação do Cicinho também, era um atleta que chegou muito abaixo, um ano de 2023 horrível. Teve a questão do pai, né, que ele perdeu, se eu não me engano, alguma situação do avô dele, alguma coisa do tipo assim, e ele conseguiu dar a volta por cima. Então eu fico muito feliz pelo Cicinho. Eu fico feliz quando eu vejo jogadores do Bahia conseguindo dar a volta por cima, depois de uma situação pessoal difícil, ou até vivida no clube mesmo. Eu acho que mostra um pouco do caráter do atleta, porque ele poderia sair, ele foi vaiado aqui na Fonte Nova diversas vezes, mas mesmo assim optou por permanecer e deu a volta por cima. Então parabéns ao Cicinho, parabéns ao todo o grupo por não ter desistido ontem e ter conquistado esse triunfo maravilhoso. Acho que o único jogador que a gente pode destacar positivamente foi o Gabriel Xavier, né? Mais uma partida extraordinária do garoto, de 23 anos apenas, se eu não estou enganado. Um jogador fantástico. Esse início de ano do Gabriel Xavier, ele é absurdo. O início de Campeonato Brasileiro, que é uma competição de maior nível, é ainda mais, assim, o Gabriel Xavier, para mim, é um dos melhores da posição até aqui do campeonato, indiscutivelmente. Quem assiste os jogos do Bahia, quem vê ele jogando, não vai discordar de mim. E eu acho que essa falta de reconhecimento da mídia nacional pelo Gabriel Xavier passa muito por não assistirem, por não passar muito, por não ter muita visibilidade à mídia nacional. Então as pessoas acabam entendendo ou achando que a gente está exagerando quando fala isso, quando na verdade não tem nada a ver. O Gabriel Xavier é sim um dos melhores atletas da posição, os números dele são fantásticos e mostram isso do que eu estou falando completamente.
completamente, assim, início espetacular do Xavier. Outra situação também que eu não sei se vocês repararam no jogo de ontem foram de muitos atletas pendurados recebendo cartão amarelo. O Canu, que sentiu a coxa, acabou levando o terceiro cartão amarelo num banco de reservas. Claramente ele foi para aquilo e acabou, enfim, vai desfalcar o Bahia no jogo contra o Criciúma. Ele já não jogaria muito em função do que ele estava sentindo de incômodo e vai ficar de fora, vai ganhar esse tempo de recuperação para o jogo contra o Flamengo. E o Carlos de Pena, se eu não me engano, ele também estava suspenso e recebeu o terceiro cartão amarelo. Eu acho que ele estava suspenso, se eu não me engano, depois eu vou checar. Me corrijam se eu estou errado. Tem um Gabriel Xavier também que está suspenso, não, que ele... o Gabriel Xavier também está suspenso, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, também está fora do jogo. Ou seja, vamos ter modificações no jogo contra o Criciúma. É a hora do elenco mostrar a força que vinha tendo do banco, né, das modificações do time titular. O momento é esse, o jogo contra o Criciúma, apesar de ser teoricamente acessível, ontem perdeu mais uma para o Atlético Paranaense, 3-1 na Arena da Baixada, vai jogar a vida em casa, porque precisa pontuar de todo jeito, joga em casa, que é onde é a maior força, teoricamente, da equipe, e o Bahia, obviamente, uma equipe melhor tecnicamente, vai ter que ir para cima e buscar o resultado, para se manter no topo da tabela, para chegar no jogo contra o Flamengo em condições de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil. O Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, mas esse jogo especificamente, ele, se você der talvez assim menos importância do que ele deve, ele pode te surpreender. Então é importante a gente entrar bem, mesmo com a equipe modificada, que com certeza vai estar, ganhar o jogo para conseguir se manter no topo e disputar ponto a ponto com o Flamengo nesse início. Aproveitando isso do que eu tô falando, o Renato Gudeville, um cara assim fantástico, né? Ele traz muitas informações, principalmente na outra rede social que eu não posso falar o nome. Trouxe uma frase do Pep Guardiola, que para mim é o melhor técnico da história do futebol mundial, pelo menos do que eu vi de futebol até agora na minha vida. O Pep Guardiola é absurdo nesse sentido. Ele trouxe uma frase que eu acho interessante, que o próprio Pep Guardiola falou: você ganha o campeonato nas últimas 8 rodadas, mas você perde ele nas primeiras 8 rodadas. A gente ontem teve a conclusão da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, e nesse momento o Bahia, teoricamente, entra na disputa pelo título, apesar de ser muito início de campeonato, mas o Bahia passou, né, teoricamente, dessas 8 primeiras rodadas, tranquilamente na segunda posição, disputando a liderança com a equipe do Flamengo. O Campeonato Brasileiro, ele tem 38 rodadas, ele é muito longo, ele vai até dezembro, todo mundo está cansado de saber isso. Porém, importante é sempre estar pontuando para estar lá em cima. E o Manchester City, a outra equipe do Grupo City, tem algo muito assim, particular nesse sentido. É uma equipe que muitas das vezes não começa o campeonato de forma estrondosa, conquistando muitos pontos, na liderança, de forma isolada, com não sei tantos pontos de diferença. Não, é uma equipe que sempre está se mantendo no topo, sempre está disputando ali rodada após rodada, somando seus pontos. E quando chega no final do campeonato, quando ele sente que é o momento, o City parece que se transforma na temporada e começa a ganhar jogos, e quando chega no final é campeão. Perdeu, assim, ganhou, né, o título contra o Arsenal 2 vezes nas últimas 2 temporadas. O primeiro deles contra o Arsenal, né, nessa disputa interna, ganhou depois do Arsenal abrir não sei tantos pontos de diferença, assim, algo espetacular nesse sentido. Bom, agora vamos falar sobre Eric Pulga, como eu falei para vocês no início do vídeo, porque recentemente um jornalista, Lucas Tanaka, trouxe uma informação a respeito do valor que o Ceará está pedindo para esse jogador. E um seguidor me mandou uma mensagem, eu estou tentando procurar o nome dele aqui, alguma coisa, Rafael, eu acabei perdendo a mensagem, mas ele me perguntava justamente nesse sentido, assim, do valor que foi pedido, se não afastou o Bahia da negociação. No começo do ano a gente teve muito o nome do Eric Pulga ligado ao Bahia, e a gente sempre noticiou e trouxe aqui as informações, principalmente da imprensa, né, do Ceará, falando sempre do Eric Pulga e tudo mais. Eu vou explicar e vou detalhar essa situação para vocês. Já adiantando, vou colocar aqui a foto na tela da informação. O Lucas Tanaka trouxe de que o Ceará tinha pedido entre 15 e 20 milhões ao Corinthians pela contratação do Eric Pulga, e por conta disso, e por conta também da situação interna que o Corinthians está vivendo, essa negociação ela está travada no momento, ela não anda, enfim, o Eric Pulga segue sendo jogador do Ceará e segue cumprindo as suas atividades normalmente por lá, porque não existe nada, assim, ele não vai sair do clube nesse momento, pelo menos nessa janela de julho, até agora não tem nada de forma definitiva. Sobre Bahia e Eric Pulga, no começo do ano, principalmente na janela de abril, que foi aquela janela que foi aberta aqui, né, para jogadores que disputaram o estadual, a gente trouxe muitos vídeos, trouxe muitas informações, eu sempre estava destacando aqui para vocês a situação do Eric Pulga e Bahia. O Bahia sempre monitora, sempre pergunta, sempre observa jogadores que estão se destacando, oportunidades de mercado, justamente para saber mais sobre os jogadores, sobre o mercado.
O Cadu Santoro já disse isso uma vez, né, em um programa que ele foi, não me lembro o nome agora, mas era do Cássio Cardoso, ele apresentava junto com o próprio Renato Gudeville, e o Cadu falou sobre o mercado estar muito inflacionado. Então, justamente, o Bahia perguntou ao Ceará, e pergunta a praticamente todos os clubes dos jogadores que estão interessados, para saber valores, para saber condições do negócio, como é que o clube está disposto a fazer aquilo, qual é o valor que o clube entende que o jogador vale, quanto é que ele ganha de salário, quais são as condições de tudo, para saber, para formalizar uma proposta, para continuar com o interesse. O Eric Pulga, no momento de abril, quando o Bahia, eu acredito que é um palpite, não é informação, quando o Bahia chega para consultar, chega para saber as informações do Eric, se depara com um valor muito alto, talvez, do que ele vale no mercado, entre 15 e 20 milhões, ou 15 e 20 milhões de reais, eu acho que o Bahia recuou normalmente, não se falou mais no nome do Eric Pulga, porque não fazia parte do planejamento do clube fazer um investimento entre 15 e 20 milhões naquele momento. O próprio Rogério Ceni já externou isso diversas vezes, e é sempre bom estar lembrando, ele falou que não existia planejamento para essa janela de julho, para você fazer grandes contratações, porque não é somente porque você pertence ao Grupo City que você tem muito dinheiro e vai sair gastando esse dinheiro de forma, assim, sem responsabilidade. Não, o Bahia tem um planejamento financeiro a ser seguido temporada após temporada, já foi investido muito dinheiro na contratação do Jean Lucas e do Caio Alexandre. Detalhe, Jean Lucas, que agora é a maior compra da história do futebol nordestino. O Bahia vai depositar, se não me engano, mais 500 mil euros na conta do Santos, porque ele atingiu metas do contrato, já elevou ainda mais o valor da compra. Então, só para vocês terem uma noção. Então, a contratação de um jogador quase que no meio da temporada, não, mas no início ali do Campeonato Brasileiro, em abril, do Eric Pulga, por 15 entre 20 milhões, na minha concepção, também não valia a pena pelo valor. É um jogador interessante, é um jogador que precisa ser observado mais, e ele tá na Série B, e se eu não me engano ele teve uma lesão recentemente, ficou de fora de alguns jogos do Ceará, mas ainda assim é um grande jogador. Eu ainda acho que o Eric Pulga, quando ele for para um clube de maior expressão, né, do que o Ceará, e disputar coisas maiores também, eu acho que ele pode ter um destaque, e aí sim ele vai justificar esse valor. Mas nesse momento, entre 15 e 20 milhões, pelo que ele rendeu apenas no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, eu acho um valor muito alto. Por mais também que eu entenda que o mercado está muito inflacionado. Então, o Corinthians, a situação do Corinthians financeira é muito delicada. Então acho que por esse valor o negócio não vai andar com o Corinthians. E acho também que muito menos com o Bahia na janela de julho. Não descarto uma contratação futura para janeiro, aí é outros 500. Aí também vai depender do que o Bahia precisa dentro do elenco. É uma questão também a ser observada. Se a gente olha para o elenco do Bahia hoje, a gente tem Ademir e Biel, que são dois velocistas. O Eric Pulga seria para vir mais um, e também por isso, né, por ser mais um, eu acho que esse valor não se justifica. Talvez se ele fosse um grande protagonista, se fosse um jogador que chegaria para ser titular, já ia outros 500, mas por esse valor, entre 15 e 20 milhões, eu acho muito difícil o Bahia fazer negócio, e por isso que eu acho que o Bahia não andou com o negócio na janela de abril, também sabendo do que a gente vem conversando. Eu sempre tento contato com muitas pessoas que são ligadas ao clube e tento muitas informações. Então, pelo que eu soube dos bastidores, justamente do Rogério, externar isso para que as pessoas saibam, para que não fique toda hora vendo o nome pro jogador do Bahia, que tenha assim, um conhecimento maior do que planeja o Bahia, até porque o Cadu não pode falar, assim, não é que ele não pode falar, mas é uma hierarquia assim, do grupo, né? O grupo não gosta muito que os seus funcionários estejam dando muitos detalhes do que está acontecendo ou não, e o Cadu até então, desde que ele chegou ao Bahia, só tem 2 entrevistas, as 2 entrevistas assim, feitas dentro do clube, com perguntas selecionadas, e isso não é uma entrevista coletiva, né? Enfim, é isso. Tá bom, meu povo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever também, que é muito importante. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, muito obrigado por assistir até aqui, tchau.